como eu aprendo, e aí eu acho que é como a gente até, Mo, acho que compartilha da opinião, né? A forma do aprendizado, para mim, de otimização é justamente quando eu tenho um problema. Por quê? Porque aí eu vou partir do resultado esperado. Não vou ficar perdendo tempo em estudar 1 milhão de matérias, 1 milhão de frameworks. Eu falo, não, qual é o resultado esperado? Quero um site de cursos rodando. O que eu preciso para fazer isso? O Django me entrega? Entrega. Um web 1.0, sem framework JS, mas isso é que eu entrego valor? Então beleza, vou colocar um vídeo no YouTube, às vezes nem Django vou usar, vou colocar uma página HTML e tá tudo certo. Então quando eu tenho um problema, para mim funciona muito melhor, aí eu coloco a mão na massa, e aí às vezes depois que eu vou dar uma procurada junto com o conceito. Então não é aquela coisa de estudar a parte conceitual inteira, de forma abrangente para resolver uma parte do problema, que é a ineficiência que eu acho que a gente enxerga aí no ensino em geral, não diria só na faculdade não, ensino formal em geral, né? Então, o Moa, eu não sei se você seguiu direitinho aqui, porque eu gostei dos passos, Moa, que você colocou aqui, dos passos para a gente conseguir chegar lá na área de programação. Eu acho que isso linka com a pergunta do Gilson, que é o seguinte, que ele perguntou, vocês acham que no mercado a migração acontece porque TI não é regulado? Na verdade, eu acho que existem duas razões. Uma das razões é justamente ele não ser regulado, então ele não te obriga a fazer uma faculdade, igual, por exemplo, direito. Eu achava que no Brasil era igual aqueles filmes americanos, em que você podia se autodefender na justiça, mas nem isso você pode. Você não pode ser o seu advogado se você quiser, sabe? Igual o filme, sei lá... Suits, no Suits é assim também, no... Isso, acho que a lei americana, não sei se é verdade, nunca fui procurar, mas tem lá, tem aquele filme que tem o mendigo de Harvard, que ele tá morando lá, o moleque perde lá os papéis, aí o moleque coloca um processo, o cara vai lá, se defende, é um picão. Isso só em filme, se for no Brasil mesmo. Aliás, no Brasil nem em filme, porque você não pode fazer isso, porque te obrigam a ter o papel. Mesma coisa para medicina, mesma coisa para todas as outras engenharias que não engenharia da computação. Mas a nossa área não tem regulamentação. E aí você pode fazer o quê? Usar isso em seu favor para chegar no mercado. E eu acho que o outro fator do porquê a tecnologia, obviamente, é uma saída muito boa é porque tem demanda pra caceta, tem vaga sobrando a rodada. E aí, a rodo. E aí é lei da oferta e da procura, né? Se tem muita gente precisando de um negócio e tem pouco desse negócio, esse negócio vai ser valorizado. E é por isso que a turma da área de TI ganha bem. Não ganha bem porque estudou pra caceta. Não, é porque a demanda é muito alta e continua. Sim. Mesmo em época de crise. Mas o Moa preparou aqui, eu acho que um passo a passo, que eu acho muito bacana, porque é o seguinte, né? A gente sabe, é um problema que a gente tem pensado muito hoje, em que o importante na área de TI é a primeira vaga, é a principal e a mais difícil. Por quê? Porque você precisa, de alguma forma, conseguir essa primeira vaga. E o pessoal fala, mas como é que eu vou fazer isso sem um canudo? Porque tá com pensamento dos nossos pais, precisa de um canudo para atuar e não precisa. Agora, como é que eu faço para chegar lá? E por que eu falo que essa barreira é a mais importante? Eu vou falar já do resultado, né? Como eu falei, eu gosto de falar do objetivo primeiro. Porque se você conseguir a sua primeira vaga, e aí sem sacanagem, sem modéstia, assim, é piada, mas para mim relata a verdade. Se você tem lá no seu currículo 1 ano de experiência, é o que o Moa falou. Opa, o cara já trabalhou com software 1 ano? Amigo, depois de 1 ano de experiência na área de tecnologia, se cair a tua carteira ali em São Paulo e tem lá, não, o cara tem 1 ano de experiência em tecnologia, você está contratado. Você fala, não, eu não quero ser contratado. Não, mas está contratado. E eu tô falando sério, por quê? Porque eu já tô 15 anos. Quantos nãos eu disse? Não quero. Não quero. O LinkedIn é isso. O que pinga de oportunidade no LinkedIn, cara, não tá escrito. Tinha uma época que Berlim, aqui tava, não sei o que tá acontecendo na Alemanha, mas Berlim tava toda hora. A Alemanha tava, tem aqui uma vaga no exterior, vaga no exterior. Eu falei, pô, não quero ir pro exterior agora, amigo, obrigado, tal. Então, assim, mas para chegar lá, né, quem é o procurado? Procurado, em geral, é a pessoa que tem experiência. E aí eu acho que o ponto fundamental, que o Moa vai explicar aí pra gente, é como é que a gente consegue essa primeira vaga, amor? Né? Eu acho que é o seguinte, né, você tem que ter um objetivo. A gente gravou um episódio acho, sobre metas, sobre como destrinchar, né, destrinchar meta em objetivo e tal. Você tem que ter um objetivo inicial, que é o quê? Conseguir a sua primeira oportunidade de trabalho. Essa oportunidade de trabalho, ela precisa ter... Ela pode ser um freela, ela pode ser um emprego, ela pode ser um estágio. Você precisa ter a oportunidade de colocar a mão na massa. Por que você precisa ter a oportunidade de colocar a mão na massa? Porque a melhor forma de aprender
segundo a minha opinião, segundo a opinião do Renzo, é você ter um problema prático para resolver. Por que acontece? Cara, essa é a base do curso Python Pro, essa é a base da forma que eu trabalho, que eu aprendo, essa é a base que o Renzo aprende. Você precisa aprender, você precisa ter um problema prático, porque tendo esse problema prático, você sabe o que você precisa resolver, né? Você sabe aonde você precisa chegar. Sabendo onde você precisa chegar, você vai começar a colocar a mão na massa para resolver esse problema, né? E quando a gente fala problema, é tipo assim, eu preciso entregar essa funcionalidade em um sistema. Isso é um problema que você está resolvendo, né? Essa funcionalidade só existe porque ela vai otimizar o tempo de alguém que precisa de tempo. O problema dessa pessoa é falta de tempo, ou organizar a informação, enfim. Uma funcionalidade de um sistema sempre resolve um problema. Tendo esse problema, você vai colocar a mão na massa para resolver esse problema e aí vão começar a surgir os obstáculos. E nos obstáculos que você cresce, né? Porque o que vai acontecer? Vai aparecer o erro lá no terminal. A gente deu a aula ontem, todo mundo, putz, tá acontecendo tal erro aqui e tal. Aí o que acontecia? Tinha uma galera que ia lá e procurava no Google, jogava o erro, falava, olha, joguei no Google e aconteceu isso. Só olhar no chat lá depois. E tinha uma outra galera, tipo assim, eu não estou conseguindo, me ajuda. E a pessoa paralisava. Então, o que acontece? Quando você tem um problema, você começa a correr atrás da resolução desse problema, é aí que você aprende a programar de fato. Porque a programação, o Renzo fala, né? Programação você aprende pelos dedos, não pela vista, né? Você aprende a programar praticando, porque quando você pratica, você ganha repertório. Quem assistiu House alguma vez aqui, o pessoal responde aí no chat se alguém assistiu House, o Dr. House, a graça dele era resolver problemas, né? Era resolver... O paciente chegava com uma doença muito esquisita, sintomas estranhos, e aí era sempre alguma coisa muito fora da curva. E ele tinha o prazer em resolver essas charadas, né? Ele falava que o prazer dele era o puzzle. E como que ele conseguia resolver tudo? Ele e a equipe, né? Como eles conseguiam resolver? Porque eles tinham um repertório, eles já tinham passado por tantas situações que quando acontecia um problema novo, eles acessavam a mente deles e falavam assim, porra, eu já passei por isso. E aí com o repertório, você tem como recorrer, né? Imagina que você tem uma biblioteca de consulta. E um repertório é a sua mente, e o segundo repertório mais importante, que muitas vezes é o primeiro, né? É o Google, você entendeu? Você chega, você está tendo algum problema, você copia e cola o problema no Google, vai vir uma questão, vai vir um tópico do Stack Overflow ensinando como resolver aquilo, você entendeu? Programação hoje em dia, quem fala que antigamente você tinha que consultar livros, você tinha que consultar... Hoje em dia você tem um Google, malandro. Você entendeu? É programação orientada a Stack Overflow, programação orientada a Google. Esse lance de, eu vou ser um profissional sênior e nunca mais vou precisar procurar no Google. Quanto mais sênior você fica, mais você sabe procurar no Google. Essa é a única diferença. Você entendeu? E aí o que vai acontecer? Você vai, tendo esses problemas, você vai no Google e você vai aprender a resolver esses problemas. Aí vão chegar... Os problemas de iniciantes, quase todos estão resolvidos no Google. Quase sempre, tá? Então é fácil. Você aprender a procurar é uma habilidade muito boa de se desenvolver, né? Quando você começar a chegar em problemas um pouco mais complexos, problemas um pouco mais não tão práticos assim, como montar uma arquitetura, ou até problemas práticos mesmo, né? Que você não conseguiu achar no Google, você vai e pede ajuda aos seus amigos, você vai pedir ajuda nos fóruns, você vai pedir ajuda nos grupos de Telegram. Então, você vê que está sempre focado em resolver o problema, né? Então, esse que é a parada. Porque quando você tem resumindo tudo aqui, né? Quando você tem um objetivo inicial, que é conseguir a sua primeira oportunidade, seja um freela, seja um estágio, seja uma vaga como desenvolvedor, você vai ter contato com problemas, você vai ter contato com a resolução do problema, você vai encontrar obstáculos e vai ser nesse obstáculo que você vai crescer, né?